Depois de alguma forma, conseguir ficar em primeiro lugar no Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu, Gaunan ganha o título de campeão mundial de Jiu-Jitsu. Embora ele não esteja assim tão orgulhoso da sua vitória, pelo menos não depois de ter sido dominado pelo seu inimigo. A única razão pela qual ele conseguiu o primeiro lugar é porque ele aguentou seu desafiante pelos últimos 10 segundos como um perdedor patético em vez de lutar. Além deste passatempo, ele também trabalha como operário de construção, operando escavadoras e maquinaria pesada. Não é o trabalho mais bem pago que existe, mas é mais do que suficiente para sustentar a sua mulher, a sua filha e a si mesmo. É tudo graças ao seu cunhado, que demonstrou um pequeno nepotismo e ajudou o nosso rapaz a conseguir este emprego. Ele está completamente satisfeito com o rumo da sua vida. A sua querida filha nunca falha em colocar um sorriso no seu rosto e não nos podemos esquecer da esposa maravilhosa que ele tem. A sua vida é demasiado perfeita para ser verdade e ele está completamente satisfeito com ela. O que mais poderia um homem pedir à vida quando as coisas já estão a correr perfeitamente assim? Mas um dia, tudo muda. Eles vão dormir como em qualquer outro dia, mas acordam no meio de um apocalipse zumbi. Ele afasta estes malditos zumbis que apareceram do nada. Depois de neutralizar a ameaça imediata ao derrotar 2 deles, ele segura sua filha perto. O mais incomum de tudo isso é que ele está atualmente dentro de uma loja de departamentos com a sua filha, Mina, embora estivesse dormindo com sua esposa de volta ao seu apartamento. Ele não se lembra do que aconteceu ou de como acabou ali, mas ele não tem muito tempo para refletir sobre os eventos recentes, pois está rodeado por tolos sem cérebro famintos por carne humana. Ele corre pelo edifício com os zumbis a persegui-lo. A porta de saída está bem à sua frente e depois de passar, ele imediatamente a fecha com força. Ele tranca a porta e depois arrasta um sofá enorme para a frente dela para acalmar um pouco as suas mentes tensas. Eles avistam um soldado sentado ali, armado com uma grande espingarda. Enquanto se conhecem, Seung-Gun explica sua situação, como ele não tem memória dos eventos que levaram a este apocalipse zumbi. O soldado resume as coisas para ele, explicando que quase 80% da humanidade se transformou em monstros comedores de carne. Sang-Gun insiste para que o soldado o deixe pedir emprestado um dispositivo de transmissão. Ele está doente de preocupação com sua esposa e quer contactá-la. Bem, não é como se o soldado pudesse usar o seu telefone para ligar para alguém. Ele precisa de equipamento de comunicação via satélite, razão pela qual eles têm que ir para o último andar. É a única forma de conseguirem alcançar a base militar. Sung-Gun pede ao soldado para o deixar usar o dispositivo de comunicação via satélite apenas uma vez, para que ele possa ficar tranquilo sobre o bem-estar da sua esposa. O soldado concorda, mas não antes de fazer o nosso rapaz implorar de propósito. Quando chegam ao telhado, Seung-Gun encosta o ouvido ao portão para verificar se há zumbis do outro lado. O soldado, no entanto, não tem medo. Mesmo que haja zumbis, ele tem um maldito AK-47. Ele insiste para que Seung-Gun abra a porta, apontando para sua perna lesionada, o que limita sua mobilidade. Enquanto nosso rapaz cai nas palavras deste idiota, a menina consegue sentir que algo está errado. Este soldado fedorento não parece ser de confiança, mas o pai dela diz-lhe para se esconder atrás do soldado, apesar dos seus protestos. Ele então abre a porta ligeiramente e espreita por ela, apenas para encontrar um esquadrão completo de zumbis a fazer uma festa no telhado. Essa cobra de soldado finalmente revela suas verdadeiras intenções ao disparar fatalmente no estômago do nosso amigo. O desgraçado tem a audácia de sorrir depois de disparar contra um civil desarmado daquela forma. Seung-Gun atira-se a ele antes que ele possa dar um segundo tiro. Ele executa um movimento astuto de jiu-jitsu e o domina instantaneamente. Mas todo aquele negócio de karatê ninja vai direto pela janela quando teu oponente está segurando uma arma literal que não hesita em disparar na perna de Seung-Wan novamente. O nosso rapaz perde o controle sobre o desgraçado, o que dá a ele a oportunidade perfeita para colocar uma distância segura entre eles. E assim, o poderoso campeão internacional de jiu-jitsu é reduzido a uma bagunça patética, derrubado por um lagarto magrelo e desnutrido. Depois de levar uma série de tiros, Seung-Gun cai. Aquele desgraçado agarra a menina e o tranca do outro lado da porta. Os zumbis começam a cercar o nosso rapaz por todas as direções. Então, do outro lado da porta, o soldado revela a razão distorcida por trás de sua traição. Vês, por alguma razão desconhecida, as crianças são imunes ao vírus que afeta todos os outros. E por causa disso, as crianças estão sendo negociadas a preços ridiculamente altos no mercado negro. Basicamente, os humanos não são melhores do que estes malditos monstros nessa era. Ou talvez os humanos sempre foram os monstros. Estas palavras atingem forte, especialmente enquanto nosso amigo está prestes a ser massacrado por zumbis. A sua morte não é apenas uma tragédia, é um assassinato elaborado. O assassinato de um campeão de jiu-jitsu.
Eventualmente, os zumbis o cercam e quando parece que ele está acabado, ele emerge milagrosamente da pilha empurrando aquelas criaturas de cérebro ágil para o lado. Não só isso, ele literalmente fatia aqueles desgraçados com um único movimento da sua mão. Ele caminha até a beira do telhado, com os olhos fixados no desgraçado que levou sua preciosa filha. Algo em ele mudou para sempre. Possuindo o olho Kakugan de Kenkaki de Tokyo Ghoul, este homem encara o maluco que raptou sua filha. No momento em que avista sua amada filha, ele se livra de todas as suas limitações humanas ao saltar por cima da borda como um pai que faria qualquer coisa por sua filha. Ele salta por cima. Os soldados lá embaixo estão confusos, incapazes de compreender se os objetos caindo à frente são os infectados ou não. O sacana assustador está chocado enquanto seu amigo fala sobre como é estranho ver uma criatura infectada tentando se matar. Mal sabem eles que não é um pássaro nem um avião. É o homem. Shang-Wan crava seus armos nas paredes próximas, parando seu impulso o máximo que fisicamente consegue com sua força desumana. Apesar de ter tentado seu absoluto melhor, a queda é pesada e faz um barulho alto. Pela primeira vez fico feliz em ver que há um toque de física numa história. De qualquer forma, com uma queda dessas, o Creepy Soldier, bem como os infectados feios, estão todos começando a achar que o infectado não teria sobrevivido a isso, mas apenas um momento depois, seus rostos ficam chocados. Hilariamente, se vocês conseguirem ver no fundo, o outro soldado está sendo mastigado pelo zumbi e ele ainda não se importa. Passemos à razão da sua atenção e espanto. É o nosso rapaz correndo a uma velocidade imensa enquanto ruge o nome da sua filha. No momento em que o sacana escuta, ele percebe que se ferrou completamente com o pai errado. Chungyang continua a avançar. Enquanto isso, estes quindinas de Bones aqui tenta usar o pouco que resta da sua arma para abater o zumbi que se aproxima, mas honestamente o rapaz tem tanta pontaria de Stormtrooper que aparentemente não consegue acertar num quipo arrecabando em linha reta. O irmão pensa que vai acertar pelo menos um tiro, mas é inútil e até o seu amigo o insulta por ter uma pontaria tão ruim que ele nem deveria tentar. Em vez disso, outro soldado é encarregado da tarefa de abater o zumbi. O mano mira, e suponho que passaram de pontaria de Stormtrooper para pontaria de aimbot, porque este cara apenas dispara uma vez e acerta brutalmente na canela de Shang-Man. Infelizmente, ao ser atingido em uma área tão vulnerável, quebra a sua velocidade, mas a sua persistência paternal ainda permanece muito forte. Neste ponto, até os soldados estão começando a questionar se há um infectado lá fora mais determinado e teimoso do que este. É a primeira experiência para eles, mas sempre que Mina grita o nome do seu pai, Shang-Wan avança com fúria, ignorando a dor apenas para chegar até sua filha. Enquanto o cabo está segurando Mina, o outro tipo mira novamente. Só que desta vez ele se torna John Wick e acerta um tiro crítico na cabeça. A força do impacto é o suficiente para fazer a cabeça de Seung-Wan recuar, mas não se engane, ele não vai para o inferno até garantir a segurança da sua filha. Percebendo que as balas são praticamente forragem contra este zumbi, os soldados decidem atirar uma granada, sabendo que isso causará um dano considerável. Shang-Wan está correndo tão rápido que não se importa com a granada que se aproxima, que detona bem na sua cara, levantando uma nuvem explosiva de fumaça. Para Mina, esta é a pior imagem imaginável, ver o seu pai sendo morto bem à frente dela. Enquanto a menina estende a mão em desespero, ela chora silenciosamente enquanto o veículo se afasta. A cena corta para Seung-Wan, que claramente sofreu ferimentos brutais, começando com seu braço direito completamente arrancado e seu abdômen derramando sangue. Mas mesmo em seus pensamentos moribundos, a única coisa em que pode pensar é na sua filha. Não demora muito para que um grupo de infectados venha cercar o seu corpo destruído, na esperança de acabar com o que resta dele. Eles olham para a sua refeição, enquanto o corpo persistente de Seung-Han treme de estresse. Mas aqui está a coisa. Isto não é feiça, mas sim uma evolução. Lembram-se do braço perdido? O corpo de nosso rapaz simplesmente lhe dá um novo logo após perder o antigo. Este irmão acabou de conseguir a regeneração de Piccolo de Dragon Ball Z. Os infectados ficam chocados ao ver seu estado de recuperação, enquanto Seung-Han agarra seu punho. A cena corta para um momento doce entre o pai amoroso e a filha, lembrando-se que ele prometeu a Mina que brincaria com ela. Até a sua filha sabia que o pai nunca voltava atrás na sua palavra. A sequência de sonho doce termina quando Seung-Han recupera a consciência. Seu corpo está imaculado, como se nada tivesse acontecido com ele. Ele treme em confusão, questionando o que aconteceu, olhando para os seus braços que parecem totalmente curados. Então ele gira para o homem do seu lado, que questiona se Seung-Han voltou ao normal. Este homem entende que nosso rapaz sofreu imensa pena às mãos dos humanos, por isso ele trouxe de volta para o seu lugar para ajudá-lo a recuperar.
A homem entende que o nosso rapaz sofreu imensa dor às mãos dos humanos, por isso ele trouxe de volta para o seu lugar para ajudá-lo a recuperar. Embora o homem pareça estar infectado, ele parece ter a capacidade de falar e até promete a Seong-wan que não tem com o que se preocupar. Eles estão, na verdade, em uma jangada, e ele está esperando pegar alguns peixes, até convidando o nosso rapaz a fazer o mesmo. Mas claro que Seong-wan está hesitante e desconfiado. Agarrando as roupas do zumbi infectado, o velho entende isso como um sinal de agressividade e pensa que talvez Seong-wan tenha perdido a cabeça para atacá-lo. Graças à incrível experiência de nosso rapaz em jiu-jitsu, ele dobra este tipo facilmente em uma posição de chave de braço, forçando-o a um mundo de dor. Hilariamente, Seong-wan não para por aí. Ele se levanta novamente e pisa no tipo infectado, o mesmo que literalmente acabou de ajudá-lo. Finalmente, cai a ficha para Seong-wan que este infectado é capaz de falar, mas essa não é toda a história. Não é que este possa falar, é que o nosso rapaz agora consegue entender os outros de sua espécie. Por sinal, lembram-se quando eu disse que eles estavam pescando? Acaba sendo ainda mais engraçado porque na próxima cena eles estão na maldita piscina. Basicamente este velho é só maluco. De qualquer forma, Seong-wan não perde tempo explicando tudo para ele e o tipo fica chocado ao ouvir que o nosso rapaz é capaz de manter todas as suas memórias antes de ser infectado. O pai preocupado não quer perder mais tempo e implora para saber as direções para a base militar mais próxima. A coisa boa é que é fácil de encontrar, pois o cruzamento à frente mostra as direções para lá. Shang-Huan está eternamente grato pela sua ajuda e pede desculpas por ter quebrado o braço do cara. Isso faz com que o velho enfatize um mal-entendido crucial na visão de Shang-Huan, é o fato de que nenhum dos outros infectados consegue curar-se tão bem quanto ele. Em vez disso, eles estão para sempre presos ao seu estado miserável, mesmo depois de serem dilacerados. E bem, isso é triste porque o nosso rapaz acabou de transformar o braço deste tipo num maldito macarrão. Ele desvia o olhar com culpa enquanto o velho explica que Shang-Huan pode ser a primeira pessoa a reter as suas memórias humanas, porque nenhum dos infectados é assim. Embora eles já tenham andado na linha da humanidade, não é mais o caso, pois eles ultrapassaram-na. O velho aponta que Shang-Huan não só possui um fator de regeneração incrivelmente rápido, mas também tem as suas memórias anteriores, indicando que ele é literalmente construído de forma diferente. Em vez de se vangloriar mais, Shang-Huan coloca urgência em partir pela segurança da sua filha. A mera menção da sua filha faz com que o infectado realmente questione: Shang-Huan é realmente um infectado? Afinal, se ele é um humano, isso torna difícil confiar nele porque os infectados naturalmente os temem como uma ameaça. O velho não pode ajudá-lo simplesmente porque não quer matar mais da sua própria espécie, ou seja, os outros infectados. No entanto, o fato de Shang-Huan ter literalmente tentado espancá-lo mostra-lhe uma coisa: o nosso rapaz é mais humano do que zumbi. Percebendo que está sozinho nesta, Shang-Huan senta-se e pede a forma de atravessar. Mas o velho faz uma última oferta, atentando o rapaz a esquecer a segurança da sua filha e apenas viver os seus dias com o resto. Sem hesitação, o homem rejeita tal oferta. Mais uma vez, o velho analisa que a empatia humana de Shang-Huan e a necessidade pela sua filha podem ser a causa da sua própria desgraça e podem resultar na destruição dos infectados. Infelizmente, a sua resposta não agrada ao velho, que o considera uma ameaça demasiado grande e declara que Shang-Huan deve ser morto imediatamente. Mas o nosso rapaz é rápido a reagir, acreditando que é inútil discutir enquanto salta para a água pensando que pode nadar para o outro lado. Mas aqui está o problema. No momento em que ele emerge da água, o irmão fica atordoado. Durante todo este tempo, a água estava cheia dos outros infectados, à espera de fazer o seu movimento. E agora que tem um sinal claro, planejam matá-lo enquanto o tem cercado. Shang-Huan analisa os seus arredores, sem saber que um dos infectados está rastejando lentamente por trás. O espetáculo de aberrações salta para o agarrar e ele consegue de fato derrubá-lo. O velho lamenta que Song-Wan tenha feito uma escolha terrível no final, recusando-se a apoiar a sua própria espécie e garantindo a sua própria morte. Mas então ele fica espantado ao ver a conclusão. O nosso rapaz não está em perigo. Ele é o perigo. Lembram-se daquele perdedor sorrateiro que o atacou? Sim, o irmão vai sentir falta da sua cabeça estar ligada ao seu corpo. Canalizando seu amor pela sua filha, Shang-Wan deixa claro seu ponto enquanto esmaga a cabeça da criatura. Se alguém se atrever a entrar no seu caminho para salvar a sua filha, ele vai matar todos eles. Os desgraçados feios aproximam-se do pai bonito enquanto ele esmaga os cérebros literais de um dos seus.
Os infectados sentem-se genuinamente tão intimidados pelo seu olhar que a sua aura sozinha os faz voltar a comer peixe na piscina. Com aqueles tipos resolvidos, Seong-Wan vira-se para olhar para o velho palhaço de cabeça quadrada, que está desapontado no início, mas começa a rir nervosamente, achando a situação divertida. O nosso rapaz está de vontade de arrancar o outro braço dele também para equilibrar as coisas. O velho enfatiza que se Shang-Huan tentar apressar as coisas, pode não conseguir salvar a sua filha. Hilariamente, o nosso rapaz roubou as suas roupas como punição e está até usando um dos infectados como cadeira. Ele realmente os fez de seus escravos sem quer tentar. Os infectados estão aqui desfilando em frente a Seong-Hwan, que aprende com o velho que é melhor não visar a base militar diretamente. Aparentemente, há supostamente uma figura perigosa na base que pode representar um problema. Enquanto eles estão a falar, os zombies estão aqui a enfrentar o pavor existencial, mas mesmo assim não querem acabar por ter o mesmo destino que o braço partido do seu capitão. Então, enquanto eles estão a brincar, Sham pergunta mais sobre o tipo perigoso. Um zombi particularmente corajoso, mas estúpido, tenta apanhar o nosso rapaz desprevenido ao correr diretamente para ele. Seong-Wan nem se levanta e o chuta, pisando nele e a perguntar-se se deveria aumentar a punição para algo ainda mais do que balé subaquático. Ele também acha muito estúpido este zombi vir abertamente a correr para ele, como se isso fosse fazer alguma diferença. O capitão explica que nem todos os infectados partilham o mesmo nível de inteligência. Basicamente, eles são burros como o inferno. No entanto, há alguns infectados que conseguem seguir ordens com execução perfeita, como o capitão. Mas quando se trata da maioria dos infectados, eles são reduzidos aos seus instintos e fome apenas. Estes tipos nem se importam e atacam tolamente a sua própria espécie. Eles são mais burros do que um peixe dourado. Mas o capitão também suspeita que eles são atraídos por Seong-Wan, provavelmente por causa do seu cheiro humano. O nosso rapaz não diz nada em resposta e simplesmente olha para o velho que treme de medo e implora para ser confiado uma última vez. Voltando ao tópico principal da sua discussão, ele quer dar uma segunda rota em vez de atacar a base diretamente, mas o nosso rapaz não se importa e sai com a nota arrepiante de que qualquer pessoa que se interponha no caminho dele para chegar à sua filha será impiedosamente executada pelas suas mãos. Ao sair da base, ele encontra um grupo de infectados, mas estes tipos nem procuram uma luta, porque Shan lida com eles, basicamente dizendo-lhes para se lixarem. No seu caminho para fora, ele encontra algo estranho, um gorila sobredimensionado, um que é anormal de todos os outros, enquanto está a mastigar membros humanos como se fossem um petisco. Shang-Huan lembra-se das palavras do velho. Lembram quando ele disse que havia alguém perigoso? Aparentemente, é este maldito gorila malvado. A criatura tenta comunicar o seu ponto, avisando Shang-Huan para não pisar no seu território. Então, sendo o homem diplomático que ele é, o nosso rapaz responde lindamente com um golpe de palma na sua cara, acertando-o com tanta força que a criatura se despenha no chão. Seong-Wan comunica a maneira mais educada de dizer vaza à sua própria maneira. Na cena seguinte, vemos um grupo de infectados a fazer uma festa de dança no clube. Eles são realmente diferentes dos outros zombies por brincarem tanto. Um tipo fica completamente louco e começa a fazer os seus movimentos. O Trunks Cor-de-Rosa tá aqui fazendo twerking e tá gostando de cara a segundo. Aposto que não esperavas isso de uma história de apocalipse zombie, certo? Agora, a festa é esmagada. Literalmente, quando o gorila zangado esmaga o corpo de Seong-Wan contra as paredes e avança, esmagando os infectados no seu caminho. O nosso rapaz está genuinamente a ser espancado, enquanto é atirado contra a parede e com um único soco todos os seus dentes perfeitos são derrubados. O gorila visa pulverizar o seu rosto com este próximo ataque, enquanto tudo em que Seong-Wan consegue pensar é num blog que ele leu sobre como derrotar um animal selvagem. Nesse blog, ele aprendeu a aplicar técnicas de jiu-jitsu numa criatura do tamanho de um gorila, manobrando inteligentemente o seu corpo contra o tamanho da criatura e, eventualmente, indo para um estrangulamento traseiro. No entanto, essa merda não está funcionando aqui de todo, porque Seong-Wan está sendo espancado. A parede é completamente destruída, enquanto a criatura psicótica e bestial esmaga o nosso rapaz por todo lado. Com cada soco, Shang-Huan é lembrado das palavras do velho de que ele possui um fator de cura divino, ao contrário dos outros. O gorila demoliu-o contra o chão, mas esta é exatamente a posição que o ex-campeão de jiu-jitsu estava à procura.
Sabendo que o resto dos infectados são vulneráveis e não conseguem curar-se da mesma forma, Se-Yong-hwan agarra o braço da criatura, sabendo que, assim que o quebrar, nunca mais representará um problema para ele. Com o que resta da sua força, ele coloca tudo neste movimento decisivo e, em vez de apenas quebrar o braço do gorila, este homem o corta diretamente do osso. O braço é atirado para o ar enquanto o gorila experimenta angústia e choque, incapaz de compreender o que aconteceu. Um vitorioso Se-Yong-hwan paira sobre o seu estado derrotado, a olhar para a besta que está grunhindo pesadamente, como se quisesse lutar ainda mais. Mas não é como se o nosso rapaz tivesse medo do segundo round, enquanto se prepara para esticar e causar mais dor. Mas então, os seus olhos desviam-se para olhar para algo. Duas crianças pequenas estão a gritar e a apressar-se para proteger o seu guardião. Elas abraçam o gorila e a cena provoca uma reação emocional de Se-Yong-hwan. Vês, assim como este gorila, ele é lembrado da sua verdadeira missão, proteger a sua família. Então, em vez de matar a criatura, ele corre de volta em velocidade máxima. Na cena seguinte, ele já chegou à base militar, garantindo a si mesmo que tudo ficará bem, desde que consiga encontrar a sua filha. Pelo que parece, 2 guardas estão colocados do lado de fora, e é plausível que um esteja lá dentro. Isso significa que a abordagem mais inteligente seria subir sem ser detectado. Então, o nosso criativo mestre de jiu-jitsu atira uma criatura infectada para o topo do arame farpado e, usando o seu corpo como âncora, o irmão casualmente entra ileso. Os soldados começam a olhar à volta por causa do barulho e, enquanto estão distraídos a tentar encontrar o infectado no arame, isso dá ao nosso rapaz a oportunidade de fazer um estrangulamento furtivo, ameaçando acabar com a vida do homem se ele não revelar informações sobre Lee Bong-ho. O tipo está a ser estrangulado, recusando-se a ceder e tentar disparar sua arma. No início, Seong-hwan lembra-lhe que a arma nunca o alcançará, mas o soldado dispara de qualquer forma, o que é um grande problema, visto que os tiros podem atrair a atenção dos outros. Deixando-o ir, Shan espera pela sua resposta. O soldado teimoso amaldiça o nosso rapaz, mas a única coisa que está passando pela mente do pai neste momento é a amada visão da sua linda filha, bem como da sua linda esposa. Bem, como eu disse, o barulho do tiro atrai os soldados e eles rapidamente se reúnem no infectado para apanhá-lo de uma vez. Mas o que eles não percebem é que neste momento o sangue de Seong-hwan ferve em fúria. Ele direciona a sua raiva para os sacanas que tiraram as 2 pessoas que ele mais ama, enquanto estes soldados tremem de medo. Com velocidade insana, Seong-hwan consegue agarrar um dos grupos e esmaga o seu rosto contra o chão. Ele aperta o seu controle com tanta força à volta do pescoço do tipo que os seus olhos estão até a saltar. Mas acho que este é apenas o sonho molhado médio para as fãs que seguem protagonistas atraentes. Não se pode dizer o mesmo para este soldado, embora o irmão esteja passando por momentos difíceis enquanto um demônio o encara e exige que sua filha seja libertada de uma vez. Com o soldado imobilizado, Shang-hwan ruge pelo nome da sua filha. Durante este momento, um dos soldados se aproxima rapidamente para o segurar sob a mira de uma arma, questionando por que é que o homem está tentando encontrar a sua filha de forma imprudente aqui de todos os lugares. O nosso rapaz levanta-se educadamente, explicando como o homem que ele acabou de derrubar raptou a sua filha e a trouxe até aqui. Naturalmente, ele está aqui para recuperar o que perdeu. Pelo olhar do seu olho direito, o soldado pergunta com preocupação se Seong-hwan ainda é humano. Com isso, o nosso rapaz é lembrado da mesma pergunta que o velho capitão dos infectados lhe fez. O que é ele, senão um ou outro? Bem, Seong-hwan já não se preocupa com uma resposta e simplesmente mantém as suas exigências de recuperar a sua filha. Mais uma vez, o soldado desconfia e não tem realmente um motivo para acreditar nas palavras do homem. Com seu temperamento a inflamar, Seong-hwan recorda as últimas palavras excruciantes do sacana que ameaçou vender a sua filha. Mas para o capitão, nada disso faz sentido enquanto ele fica perplexo. O sacana assustado está a tremer de medo, enquanto Se-Yong-hwan adiciona prova às suas palavras ao solicitar de o capitão verifique a sua chapa de identificação. Não está lá, especificamente porque ele a levou durante a luta. De qualquer forma, o soldado levanta-se freneticamente para agradar o seu comandante, lembrando o seu líder que este homem atacou a sua base e a infiltrou. A correr rapidamente para agarrar sua arma, o perdedor tenta disparar sua arma, apenas para perceber que sua arma não dispara.
O comandante agarra sua arma, desapontado por um sargento de todas as pessoas ser indefeso quando se trata de lidar com a sua própria arma. O sujeito estava tentando disparar sem nem notar que o gatilho de segurança da arma estava ligado. Não só isso, o próprio fato deste idiota imprudente ter tentado abrir fogo em um campo cheio dos seus próprios aliados mostra a sua estupidez. Enquanto isso, um soldado raso emite rapidamente um relatório ao comandante, expressando a sua confirmação sobre a situação de Lee Bong-ho. Dentes viram-o regressar com uma menina pequena mais cedo, algo que Shan Huan confirma de imediato. A implorar para ver a sua filha, enquanto deixa as suas emoções tomarem conta de si, o soldado o incita a acalmar-se, explicando que o sargento fraudulento relatou falsamente que ia levar a menina para sua família. Ao ouvir isto, Chong-han ruge em negação, informando os soldados que é ele o pai. O soldado oferece uma solução, acreditando que ir com o sargento seria sensato, pois ele o levará de volta à sua filha. Mas então, Lee Ho fica completamente enlouquecido e ordena aos seus soldados que matem o homem de uma vez. Voltando a sua atenção para o sacana, Chong-han prepara-se para o dilacerar. O comandante intervém e lembra-lhe que eles estão a tentar ajudá-lo a ouvi-lo, porque se ele não cooperar com eles, só atrasará o reencontro com sua filha. Além disso, o comandante está começando a ter uma boa compreensão da situação e percebe o que deve ser feito de uma vez. Ele chama os homens que seguiram o sargento na sua operação do dia. Os 2 soldados que se apresentaram testemunham rapidamente que as palavras de Suman são verdadeiras e que eles descobriram e resgataram uma menina da loja. Nem mesmo o comandante soube deste relatório, pois aparentemente o sargento idiota queria tratar deste assunto sozinho, sem trazer a menina de volta à base. Mas isso não é tudo. Parece que o sargento fez o mesmo várias vezes sem dizer uma palavra sobre isso à base. Ao ouvir isto, a pilha nojenta de sujeira age como se estivesse fazendo seu trabalho ao ser proativo sobre a situação. No entanto, o comandante rapidamente o humilha ao perguntar por que é que ele se recusou a reportar algo à base. O sargento explode completamente nas suas emoções desta vez, agindo como se Suman estivesse conspirando seu superior. Enquanto ele está resmungando, Chong-han faz um favor a todos ao atirar o seu punho na boca dele, lançando-o para o chão e acabando com sua série de tagarela. Com o tipo completamente nocauteado, a cena corta para o nosso rapaz a ser submetido a uma revista corporal completa, a parecer musculado. O soldado admira a composição única de Quan por não ter sequer um único ferimento. O soldado pede desculpa por ir a este extremo, mas explica que eles não têm escolha se não realizar revistas corporais completas para garantir que não haja mordidas. Seon-han também recebe uma pala para cobrir o seu olho estranho por enquanto. Ao ouvir isso no início, afirmando que o seu olho está totalmente funcional, o soldado expressa que se ele revelar o olho a todos, as pessoas podem saltar para o atacar. Já é surpreendente que ninguém tenha feito isso com ele. Percebendo onde isso vai dar, o nosso rapaz aceita e continua a caminhar com o soldado. Ele descobre que a operação de busca pela sua filha começará em breve, logo após Lee Yong-ho enfrentar o julgamento. Embora o nosso rapaz esteja desconfiado de Suman por estar envolvido com o sargento, ele pensa que salvar a sua filha é uma questão mais urgente neste momento. Assim que ele está perguntando sobre os detalhes do julgamento, os 2 ouvem barulhos de tiros e rapidamente se afastam das janelas. Suman descobre que, aparentemente, Lee Bungo enlouqueceu e está atirando granadas para matar todos. Isso é estranho, porque o sargento deveria estar nocauteado na enfermaria. Mas então a ficha cai. Suman avista um veículo a correr a toda velocidade para sair da base. O nosso rapaz não perde tempo e sai pela janela a aterrar enquanto avista o sargento a fazer a sua fuga com a maior velocidade possível. Shan-han persegue o homem, sabendo que desta vez ele não pode falhar em perder sua filha. Um dos soldados rapidamente o alcançou, graças à sua moto. Suman garante ao tipo para ficar na base, mas em vez de ouvir sua ordem, o nosso rapaz salta para sua moto, implorando a Suman para acelerar sem olhar para trás. Suman enfatiza que a moto a abrandará com 2 pessoas, mas Shan-han está determinado a envolver-se nessa missão. A transmissão de rádio aparece para uma declaração oficial do comandante. Suman expressa a situação atual e como ele está em perseguição de Lee Bung-ho.
Assim que o comandante está emitindo uma ordem, a transmissão começa a falhar. Os sinais transformam-se em estática, enquanto Suman atende à sua instrução e entra em perseguição total para deter o sargento. A aproximar-se cada vez mais, Suman pede a Yan Han para disparar contra os pneus do carro usando a espingarda nas suas costas. A mirar de uma vez, o nosso rapaz bloqueia seu tiro. Infelizmente, ele falha o primeiro tiro devido à sua inexperiência, mas garante a Suman que não falhará uma segunda vez. Em vez de ouvir a ordem de Seom Han, o soldado rasa a moto e rapidamente mira para disparar no carro ele mesmo. Infelizmente, ele também falha os pneus do carro e recusa teimosamente a dar a Seom Han uma oportunidade de disparar. Por fim, o soldado acerta o seu primeiro tiro no pneu do veículo, fazendo-o derrapar na curva. Graças a isso, eles voltam para a moto para uma perseguição ativa, a fazer uma curva acentuada para seguir o general. Mas assim que estão prestes a persegui-lo, parece que o pedaço de sujeira já está lá, à espera deles com uma granada na mão. Este tipo atira a granada, mas a pontaria divina de Suman consegue perfurá-la no ar, impedindo a sua morte. Com o sargento sem opções, ele está pateticamente indefeso enquanto nosso rapaz tenta atirar-se para cima dele para um golpe final. Mas numa reviravolta surpreendente do enredo, uma carrinha atinge este tipo com 1% dos poderes de Truck Kun, atrasando a perdição do sargento mais uma vez. Os bandidos saem do carro para salvar o sargento sujo. Aparentemente, estes são os que estão envolvidos no escândalo envolvendo as crianças. Infelizmente, Suman entende perfeitamente que são demasiados para eles enfrentarem sozinhos. Ele considera sua estratégia. Ele poderia potencialmente disparar tiros de aviso e esperar por reforços, ou simplesmente priorizar a sua própria ação. O soldado confronta a realidade, sabendo que os reforços não virão e que Seng Huan deve ter sofrido um ferimento grave agora mesmo. A sua melhor chance agora é disparar contra os pneus da carrinha e depois encontrar um lugar para se esconder. Então ele faz exatamente isso, a esperar atrás da sua moto pela oportunidade certa. O seu plano é perfeito em teoria, exceto que ele se esqueceu de um fator crucial, os zombies. Ao fazer tanto barulho, o irmão atraiu um grande grupo destes tipos mesmo na sua cara. A cena mostra um flashback rápido para a altura em que os soldados estavam a ser informados sobre os pontos vulneráveis dos infectados. Lidar com as hordas de zombies não é brincadeira, por isso eles precisavam ser inteligentes ao causar danos ao cérebro. Acertá-los lá impedirá o movimento e, se a pessoa conseguir destruir com sucesso os nervos na coluna cervical, isso matará o infectado completamente. No entanto, a única forma de escapar a uma horda destes zombies é nada mais nada menos do que uma tentativa de suicídio via granada. É assim que a situação se tornou desesperadora para o soldado leal. A agarrar a sua granada, Suman treme enquanto ainda mantém o seu ato corajoso. Ele quer cronometrar a explosão exatamente quando os zombies estiverem mais reunidos à sua volta, esperando que Shang Wan consiga lidar com a razão. Mas para o seu total choque, por alguma razão, os infectados rapidamente se transformam em bailarinas. O irmão está genuinamente chocado e pergunta-se o que raio está acontecendo. Suman pensa que definitivamente enlouqueceu com medo da morte ou algo assim, porque não há como eles estarem vendo estes tipos a dançar como palhaços em vez de comerem os seus cérebros. Uma observação ainda mais chocante é que as criaturas mortas-vivas parecem ter expressões. Mas para que exatamente? É como se estivessem a tentar desesperadamente agradar algo ou alguém. Não é um ritual, mas sim feito por medo da morte literal. Os infectados estão genuinamente aterrorizados porque preferiam ficar inteiros em vez de serem dilacerados. E sim, o One Piece é real. Embora eles estejam a dançar num frenesi, Suman finalmente avista o capitão dos infectados à distância. Este tipo veio pelo nosso rapaz, Seng Huan, que está lentamente a levantar-se e está ainda mais enfurecido do que da última vez. O capitão vê o seu olhar sedento de sangue e baixa a cabeça em submissão para oferecer respeito ao seu superior. Enquanto isso, Suman está todo confuso, sem saber por que os infectados estão de repente retirando-se da cena. Em vez de explicar-lhe algo, Shang Wan recupera sua pala e pergunta sobre o local. O soldado está começando a perguntar-se se este tipo perdeu a memória ou algo assim, então ele dá um resumo do que aconteceu com Li Ben-oh.
Aparentemente, esta revelação causa uma sensação de agonia na mente de Seng Yuan. Todas as suas memórias voltam de uma só vez, enquanto ele recorda ter perseguido o lunático. Eles estavam tão perto de aparear também. Suman, por outro lado, avista uma figura à distância, mas não é um infectado, mas sim uma mulher e supostamente sua filha a implorar para serem salvas. Avançando, Seng Yuan descobre pela mulher que eles foram atacados por uma horda de infectados. Eles estão a implorar para serem levados para um abrigo seguro, mas é claro que o nosso rapaz não pode simplesmente fazer isso por causa da sua própria missão. A mulher implora, apontando que ela e a criança não conseguirão sobreviver. Chegando a um acordo com a situação, o nosso rapaz coloca as necessidades delas acima das suas e instrui Suman a levar as duas de volta para o abrigo, enquanto ele irá sozinho para encontrar a sua filha. É um plano perigoso, porque até Suman entende que não será uma tarefa fácil. Por essa razão, Shan Huan pede para saber tudo sobre a carrinha que ele viu para que ele possa rastreá-la. Suman fala sobre os detalhes exatos do modelo e destaca que todos os homens estavam a usar tatuagens de centopeia. Mais uma vez, ele destaca os perigos de viajar sozinho. De repente, a mulher fala e pergunta se esses mesmos homens raptaram a sua filha. Quando Seon Huan confirma o fato, ela revela com pavor que a sua própria criança também foi raptada pelas mesmas pessoas. Percebendo que ela pode ter algumas pistas, ele pede qualquer informação que possa ajudar a rastreá-los. A mulher também aponta que é possível que Mina esteja realmente colocada na casa-abrigo. Aparentemente, o objetivo de comprar e traficar crianças é para que elas possam resgatá-las. Na verdade, ela aponta que apenas algumas delas foram compradas no outro dia. Shan Huan desaba e pergunta sobre a sua filha, destacando as suas tranças e o seu casaco rosa como exemplo. Infelizmente, a mulher não tem ideia porque as crianças costumam trocar de roupa no abrigo. Ela pensa que é uma ideia sensata verificar o abrigo primeiro e depois continuar com a sua missão. Seon Huan aceita a sugestão, embora Sumin enfatize que ele está a arriscar-se a confiar nas palavras de uma estranha. Por outro lado, a palavra risco importa muito pouco ao lado da segurança da sua filha, mesmo que lhe custe um grande perigo. E então, o grupo decide aventurar-se junto para o abrigo. Ao chegar com a senhora, ela os apresenta. Aparentemente, há algum tipo de procedimentos de entrada que têm de ser realizados. Bem, é o mesmo que da outra vez, ser despido. Hilariamente, acho que Seon Huan está começando a habituar-se a isso a este ponto. Hilariamente, o inspetor está impressionado com o físico do nosso rapaz. No início, Seon Huan leva isso como um elogio por estar ileso, mas aparentemente, quando ele vê o velho envergonhado, o irmão fica devastado. Ele percebe que este velho está realmente impressionado com a sua veneno de 16 polegadas. De qualquer forma, o inspetor quer tirar a pala do rosto de Shan Huan, mas o nosso rapaz agarra a sua mão, acreditando que eles já fizeram a sua parte de seguir as instruções. Infelizmente, isso pode tornar-se um problema real na visão de Sun, porque se ele revelar o seu olho, haverá suspeita. Shan argumenta que ele já foi revistado, então não deveria haver mais dúvidas. O tipo é tão maluco que coloca uma arma na cabeça de Sun a impor teimosamente o seu ponto de vista de verificar a pala, não importa o que. Mas o velho peido esqueceu que está lidando com dois jovens, especialmente quando um deles é um mestre de jiu-jitsu. Shan Huan desmonta-o no chão, colocando-o numa posição onde ele já não pode ameaçar ninguém. O velho está sem palavras e pergunta-se o que está acontecendo. Shan Huan expressa que está apenas a reagir generosamente por ter sido apontado por uma arma. Na verdade, se ele não tivesse amortecido a queda no final, o seu crânio teria sido rachado. Enquanto esta altercasse está acontecendo, o resto dos seguidores saem para apanhar os atacantes. O velho enfatiza que não haverá problemas, desde que Shan Huan tire a sua pala. Os seus homens ameaçam disparar contra Seon Huan se ele não cumprir, lembrando-o mais uma vez que a única saída desta confusão é tirar a sua pala. Agora que três velhos o estão encarando com uma espingarda na mão, Shan compreende perfeitamente que poderia fazer o melhor uso da sua regeneração divina para subjugá-los. Mas o problema é que ele seria exposto como uma pessoa infectada, e ele não quer isso. Então ele espera, nervoso por um milagre. Por fim, o milagre chega na forma da mulher que os trouxe para lá. Ela lembra aos velhos que este homem salvou a vida dela.
O capitão dos velhos está irredutível quanto à exposição da venda. No final, o nosso rapaz decide ceder e tira-a, mas com uma revoltinha. Vês, ele tira-a, mas não abre os olhos, alegando que o perdeu num acidente. Isso é muito inteligente, e ele até age como se fosse a sua insegurança, razão pela qual ele a defendeu com tanta dureza. O velho fica desapontado porque tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse dito isso desde o início. De qualquer forma, Shang-Huan só quer ver Mina, mas o velho fica irritado e expressa que as crianças estão dormindo e não devem ser incomodadas. Com ele ido, a senhora pede desculpas em nome dele, explicando que o velho é um teimoso e gosta de fazer as coisas à sua maneira. Bem, Sean-Huan entende que ele claramente poderia ter gerido melhor essa situação também. Seguindo as suas instruções, ele pretende esperar até de manhã para verificar o abrigo. Na cena seguinte, Sumin e o nosso rapaz são colocados no seu quarto. O soldado recomenda partilhar um turno de vigilância a cada 2 horas, acreditando que é imprudente confiar em estranhos. Seria do interesse deles serem cautelosos, por precaução. Com isso, Sean-Huan concorda e incita o soldado a tentar dormir primeiro, porque ele não está com vontade. Suman concorda e pede para ser acordado em 2 horas. Passa um tempo e uma realização paira sobre o nosso protagonista. Ele não sente a necessidade de dormir nem por um segundo. No início parece um efeito secundário do estresse, mas depois ele pensa que deve ter algo a ver com seus poderes. Sentindo-se aborrecido, Seon-Gan decide dar um passeio e rapidamente se lembra do turno da noite. Então, só para ser cauteloso, o irmão desenha nas pálpebras de Suman para que as pessoas pensem que ele ainda está bem acordado. De qualquer forma, ele aventura-se sozinho e avista a mesma menina de antes. Ela atira a bola na sua direção, pedindo-lhe para a passar de volta. Embora ele entenda os sentimentos da menina, Shang-Huan pensa que é melhor para ela dormir, mas a menina é teimosa e sabe que ele vai embora amanhã. Cedendo ao seu ponto fraco por crianças, o nosso amado protagonista concorda em brincar por 10 minutos. Enquanto brincam, ele descobre o nome da criança de 7 anos, Myong. É da mesma idade que Mina, o que faz Yong-Kwan perguntar-se se os 3 deveriam brincar juntos um dia. A menina fica realmente entusiasmada por partilhar uma parte desse jogo, e assim a conversa deles continua por 10 minutos. Embora Myong queira brincar mais, o adulto responsável enfatiza que dormir é mais importante. Ele agarra-a e decide levá-la de volta para sua mãe. Surpreendentemente, Seon-Gan descobre que a mulher não é na verdade a mãe de Monk de todo. Pensando bem, ela nunca a tratou como a sua própria filha na frente dele, então faz sentido que Myong seja uma das crianças resgatadas. A pobre menina implora a Seon-Gan por uma chance de dormir com ele. Vê-lo lembra do seu próprio pai e ela quer partilhar esse amor. As suas palavras são angustiantes e trazem de volta um flash de memórias na mente de Seon-Hwan. Lembram-se da noite em que dormiram juntos? Mina estava a brincar e disse as mesmas palavras exatas. Ela ia ser uma estudante primária em breve e, no entanto, ainda queria dormir ao lado do seu pai. O seu rosto adorável e amoroso lembra Shang-Huan dela tão intensamente que ele concorda com o pedido de Myong, porque na cena seguinte ambos parecem estar a dormir na sua cama. Na manhã seguinte é hora do pequeno almoço. A comida é generosa e a senhora é responsável por servi-la. Suman descobre que estes tipos cultivam os seus próprios vegetais e até recolhem alguns recursos das montanhas. É graças aos idosos que eles chegaram tão longe. Na verdade, este grupo inteiro é majoritariamente de pessoas idosas. A parte preocupante é o que farão numa situação de crise porque são tão frágeis. Sentado para comer a sua refeição, o soldado revela que haverá uma contagem em breve e é provável que encontrem Mina entre o grupo. Seon-Hwan está cheio de esperança e concorda com o mesmo. Assim que ele está prestes a agradecer a Suman por todos os seus esforços, ocorre uma tragédia. O rosto de Suman cai na mesa enquanto a sua tigela fica desperdiçada no chão. Um olhar de terror paira na atmosfera. Os velhos o estão a encarar como falcões. Eles planejaram isto, e aquela senhora simpática revela que esta louca é a mais psicótica de todas. É neste momento que Seon-Gan se arrepende de não ter seguido o conselho do soldado. Infelizmente, há pouco que ele possa fazer, pois o seu próprio corpo sucumbe aos efeitos da comida. No final, o nosso protagonista é nocauteado.
Na cena seguinte, ele reabre os olhos para ver um infectado a mastigar um membro. O infectado louco vira-se para correr até o seu rosto, mas está apenas limitado à corrente que a restringe. Seon está chateado, mas estou genuinamente feliz que o nosso melhor rapaz Sumin ainda esteja vivo. É uma coisa boa que a infecção não consiga alcançá-los, ou pelo menos não ainda. O soldado destaca que eles estão numa situação terrível, mas ainda é resgatável. Afinal, se os idosos realmente quisessem tirar as suas vidas, eles poderiam ter feito isso já. Agora, sua melhor chance é esperar e ver o que está acontecendo. Para o seu horror, Seon-han vê a senhora saindo das sombras, a expressar que estava ficando cansada dos velhos esquematizados, que não sabiam o que estavam a fazer de todo. Além disso, aparentemente, ela é a mente mestra psicótica que estava esperando a oportunidade perfeita para os massacrar o tempo todo. O soldado oferece-lhe uma saída, prometendo ignorar o seu crime, desde que ela regresse com eles para a base. No entanto, a louca não está convencida, destacando que mesmo os militares priorizam o resgate de crianças acima de tudo, sem se importar com mais ninguém. Na verdade, estas pessoas miseráveis já tentaram entrar em contato com os militares. Ela pensa que é uma ideia muito melhor negociar com eles e cooperar com seu grupo. Seon está desapontado e pergunta se a sua história sobre as crianças resgatadas também era uma farsa, ao que ela confirma que não é mentira. Ao ouvir isso, ele implora para perguntar pela sua filha. A mulher fica atordoada no início, antes de começar a rir de forma divertida, a ridicularizar Seon-han por ter alguma vez acreditado naquela farsa. Dando-lhe um olhar ameaçador, a senhora diz-lhe que não está reunindo crianças apenas para salvar as suas vidas. Quando Seon-han pergunta audaciosamente sobre a sua verdadeira motivação, a senhora levanta uma história, ou melhor, uma teoria, sobre os corpos das crianças pequenas serem completamente imunes aos infectados. Seguindo essa linha de lógica, a louca decidiu que se ela pudesse apenas alimentar a sua filha com crianças, então um dia ela voltaria a ser humana. E sim, aquela menina acorrentada a banquetear-se com um pedaço de carne é na verdade sua filha contida. Ela olha para ela com admiração, enquanto Seon-han ruge para ela por ser ridícula e tola. A senhora não se importa, afirmando que apenas tolice aos olhos deles, mas para alguém como Seon-han, a situação é bastante semelhante. Ele também está desesperado para salvar sua filha. E então, e me dói o coração dizer isso, o nosso rapaz avista a mesma bola de futebol da noite passada, aquela com que ele costumava brincar com Mong. Pavor, negação e desespero dominam num flash do rosto de Mong, enquanto ele pergunta hesitantemente qual foi o destino de todas as crianças no abrigo. Em resposta, a louca cultista expressa que está apenas fazendo o seu trabalho, ao alimentar a sua filha, não é nada mais do que um sacrifício. As suas palavras fazem o corpo de Yong-han tremer, enquanto ele prossegue para fazer uma pergunta assustadora: o que aconteceu com Myong? A mulher olha para ele de forma divertida, destacando que ela nem sabia o nome da menina e também a implicando que ela já está morta. O mundo de Seon-han desmorona, enquanto ele fica completamente enlouquecido, a gritar para quebrar as correntes. Mas antes que ele possa agir, a líder do culto psicopata é rápida e enfia um facão na sua cabeça, usando um olhar de satisfação. A cena horrível desencadeia novamente uma memória para Suman, que foi cúmplice em ajudar o sargento Lee Jung-ho com todos os crimes. Que o sargento agia por sua própria vontade sem relatar à base, o sargento o repreendia por isso. Embora Suman quisesse que as crianças procurassem segurança na base, o sargento uivava contra a sugestão a cada vez, acreditando que era uma perda de tempo para todos. Durante todo este tempo, Suman teve que aceitar as coisas como elas eram, a seguir ordens enquanto o mundo caía em desespero. Ele realmente congelou a sua própria análise crítica de tudo o que aconteceu. Mas é quase como se o mesmo tivesse acontecido com os seus camaradas. Cada um deles parou de pensar e simplesmente seguiu ordens. Isso foi até o dia em que Juan se infiltrou na base, a enfurecer-se na sua busca pela sua filha perdida. Na altura, o soldado sentiu que precisava de se libertar deste ciclo de ser uma engrenagem numa grande máquina. Ele não queria ficar quieto e queria ser justo sobre a situação. É por isso que ele testemunhou em nome de Sen Juan e apoiou a sua causa na frente do comandante. Desta forma, o soldado pensou que talvez depois de se redimir com suas ações, ele finalmente pudesse encontrar a expiação por todas as coisas que ele cegamente permitiu que acontecessem.
Mas, no final, esta mulher levou a melhor sobre eles e os enganou como um violino. A situação realmente se transformou num desastre para ele. Já agora, a esta altura, ela já o levou para fora e até oferece a Suman uma chance de ficar no abrigo, desde que ele siga suas ordens. Mas tudo em que ele consegue pensar são os seus erros, a hipocrisia de ter avisado Senhuan dezenas de vezes para não confiar num estranho, apenas para cair numa armadilha de comer comida deles. A realização o reduz a um pavor completo e ele sente uma culpa incrível pelas suas ações enquanto começa a chorar. A mulher fica chocada ao ridicularizá-lo ainda mais. Ela traz uma audiência inteira para rir dele enquanto ele está chorando lastimosamente. Suman já perdeu a cabeça e continua a pedir desculpas pelos seus erros intermináveis, enquanto a líder do culto se alegra no seu estado patético. Ela o esbofeteia, a lembrar o rapaz para manter o seu ato anterior de durão. Quando ela acaba com ele, ela deixa o seu velho desgraçado pisar nele, mas no estado em que ele está, Suman nem sequer registra mais a dor. Tudo o que ele está sentindo é imensa culpa enquanto se arrasta na sujeira. Por fim, ele menciona o nome de Senhuan, a pedir desculpa por o ter prejudicado tanto. O homem poderia ter facilmente parado o sargento e, no entanto, ele nem sequer reportou a base ele mesmo. Os cultistas estão aqui a pensar que o sujeito provavelmente quebrou completamente sua mente, provavelmente por causa da situação em que ele está. A menção do nome de Senhuan faz com que a sua pilha de ossos se regenere e mantenha a sua forma. Já agora, acho que está implícito que a carne do nosso rapaz foi arrancada logo após ser atingido com o facão, porque este tipo está literalmente a regenerar-se do nada. Enquanto ele rasteja como uma besta raivosa, os cultistas ficam assustados de morte, a questionar-se com que raio estão a lidar. O velho sinaliza que é um monstro, então eles fazem o que podem fazer de melhor e começam a disparar contra ele. As balas perfuram o seu corpo, mas a esta altura, que bem farão? A regeneração divina de Senhuan é exibida em pleno diante dos olhos de Suman, que finalmente liga os pontos. Vês, o homem infectado que ele abateu de uma distância distante quando tudo começou, era na verdade ele. E agora ele se tornou uma besta de loucura imparável, pronta para matar qualquer um no seu caminho para que ele possa salvar a sua filha. Mas primeiro, ele vai massacrar cada um deles.